Que mulher poderosa é essa que todo mundo quer ser agora? O que está se chamando aí de mulher poderosa? Para realmente ganhar esse status de poderosa, ela tem que ter conquistado tudo. Seria uma mulher que ela estaria vencendo a suposta guerra dos sexos. É uma mulher que ela não só teria conquistado a igualdade em relação ao homem, mas ela teria ultrapassado o homem nessa corrida pelo topo do sucesso. A mulher poderosa, ela é executiva ou empresária, não é a professora, a enfermeira, a vendedora, não. Ela é necessariamente a executiva, tem um cargo de liderança ou busca esse cargo de liderança. Ela é instruída academicamente e está se aprimorando cada vez mais no campo acadêmico. Ela faz cursos, MBA, pós-graduação. Ela é casada ou tem um relacionamento sério que está se encaminhando para o casamento heterossexual. Ela tem filhos ou ela vai ter e ela é uma excelente mãe. Ela busca os cuidados com a beleza e se adequar ao padrão dominante de beleza. E aí tem uma predominância quase total da mulher branca. Essas mulheres que aparecem nas capas, nas reportagens, as personagens, rarissimamente aparece uma mulher negra para dar esse testemunho de sucesso, de que chegou lá e ocupou essas posições. E ela também tem a sociabilidade, ela vai a happy hours, ela não se exclui, ela conversa com as pessoas, ela está conhecendo cada vez mais pessoas. Então ela consegue, na verdade, congregar uma série de exigências que dizem respeito à vida privada, ao casamento, aos filhos e à beleza, com exigências típicas da nossa sociedade, da autoestima, do sucesso, do trabalho. Então ela consegue congregar essas duas demandas num só indivíduo, que seria essa mulher poderosa. Eu lembro que um livro que me chamava bastante atenção é um livro de autoajuda chamado Por que os Homens Amam as Mulheres Poderosas. Na época eu trabalhava numa agência de comunicação e esse livro tinha bastante ressonância entre as pessoas da agência, entre as mulheres e entre diversas mulheres que eram muito diferentes entre si. Então tinha tanto meninas mais novas quanto mais velhas, diferentes profissões, e todas elas se identificavam muito com esse livro. Olha, esse livro é muito bom, ele mudou minha vida, ele mostrou como que eu tenho que agir nos meus relacionamentos, eu tenho que ser essa mulher poderosa. Isso começou a me chamar a atenção. Que mulher poderosa é essa que todo mundo quer ser agora? O que está se chamando aí de mulher poderosa? E aí eu decidi fazer uma pesquisa no âmbito do jornalismo, né? Eu sou formada em jornalismo, e me chamou a atenção justamente que essas representações, elas não estavam presentes só em revistas femininas, né? Revistas que têm o seu assunto centrado em falar sobre a mulher, mas em revistas semanais de informação. Então essas representações da mulher poderosa estavam em diversas reportagens da época, da Veja, da Isto.é, e também de uma revista que me chamou a atenção, que foi a Você S.A., que é uma revista de negócios, justamente porque quando se falava dessa mulher poderosa era sempre a mulher executiva, a mulher empresária. Então o mundo do trabalho era um aspecto central nessa ideia de uma nova mulher que teria conquistado o poder. Herdeiras de uma revolução, herdeiras do feminismo, a mulher vai conquistar o mundo do trabalho? Então tinha uma série de reportagens que colocava a mulher nessa posição de poder, sempre celebrando uma nova posição de sucesso em que a mulher teria vencido as desigualdades. O feminismo era sempre resgatado nessas reportagens com um tom até de respeito, de celebração, como uma revolução que deu certo. Mas, ao mesmo tempo, se ela deu certo, ela já atingiu o seu objetivo. Ela não necessariamente precisa continuar, porque essas mulheres já chegaram lá. Uma das capas que eu analisei dizia justamente isso. As mulheres que chegaram lá. Aprenda as lições de sucesso das mulheres que conseguiram chegar ao topo. Se elas chegaram ao topo, você também pode chegar. Então, essa é a ideia de mulher poderosa que eu vi ressoando nesses diversos discursos que eu decidi analisar. Tem uma matéria da época que são os 10 segredos das mulheres felizes. E aí, em cada segredo, eles chamam uma mulher, traçam um perfil de sucesso dentro de uma das chaves da felicidade que eles estão apresentando. E a gente vê que cada mulher escolhida, ela tem a performance máxima naquele aspecto. Então, a executiva que diz, olha, eu sou feliz com o meu trabalho, ela responde e-mails do trabalho até mesmo amamentando, durante a amamentação. A mulher que diz, olha, não, a maior felicidade da minha vida é ser mãe. Ela deixou o seu trabalho para ser mãe em tempo integral e poder cuidar melhor dos seus filhos. A mulher que se sente feliz cuidando de si, da beleza, ela tem uma rotina
totalmente permeada pelos cuidados de beleza. Ela faz drenagem linfática 3 vezes na semana, corrida 6 vezes na semana. Uma rotina inviável para a maioria das mulheres, mas essa mulher que dá essa entrevista, ela é modelo, ela trabalha com isso. Só que no discurso dela, não, eu faço isso porque eu sou feliz assim. Então, quando a mulher, ela olha, ela nunca vai conseguir dar conta daquilo tudo. O que gera mais problemas, eu acredito, para as leitoras, né, para as mulheres que se identificam com essas narrativas, é que esse desejo é inscrito na ordem do natural, do biológico. Olha, as mulheres, elas conseguem dar conta de tudo, elas são onipresentes. Essa palavra apareceu bastante nas reportagens. Olha, as mulheres, elas são diferentes dos homens. Os homens, eles não conseguem fazer tudo isso, eles têm realmente que focar no trabalho. As mulheres não, elas conseguem, elas dão um jeito, elas são multitarefa, elas são naturalmente multitarefa. E olha, toda mulher deseja ser mãe, toda mulher deseja casar. A gente teve mudanças então na sociedade que fizeram com que a mulher deseje também fazer parte do mercado de trabalho, tudo bem, mas ela não vai deixar de querer as outras coisas que ela já queria. Então ela continua querendo ser mãe, casar e ser bonita. Então ela tem que atender a essas exigências que ela já tinha, com mais as novas exigências. Só que a palavra não é colocada como exigência, mas como um desejo da própria mulher. Então o resultado acaba sendo a culpa, que nas matérias também apareceu como um traço biológico feminino. Olha, mostre-me uma mulher que não sente culpa e eu te mostrarei um homem. Quando, na verdade, existe uma construção social que coloca uma série de demandas e exigências em relação à mulher e não em relação ao homem. E é claro que o resultado vai ser, olha, se eu não consigo atender a tudo isso, e tem mulheres que conseguem, porque elas estão lá na capa das revistas, o problema é comigo. Então, a culpa dessa frustração de eu não conseguir chegar lá é minha. E aí, uma das consequências também, que tem tudo a ver também com a sociedade que a gente vive, com toda essa exigência da performance, de ser cada vez mais, de aproveitar todo o seu tempo tem que ser produtivo, né? Até o seu lazer tem que ser o ócio criativo. O seu sono, ele é bom porque ele te descansa para trabalhar. O seu hobby, ele tem que trazer alguma coisa para o seu trabalho. Então, o tempo, ele tem que ser todo produtivo. O resultado disso é uma grande tendência à medicalização do nosso corpo. Então, quanto mais de remédio, de suplemento que a gente possa tomar para atingir essas metas, essas exigências, é melhor. Então, tem uma matéria que trata do uso de Rivotril por mulheres que têm altos cargos nas empresas. Então, elas tinham tantas demandas, tantas exigências das suas empresas que, olha, elas foram se medicar, elas foram tomar um calmante porque elas não estavam dando conta sozinhas. E isso muitas vezes aparece como algo natural. Olha, não, é uma coisa que vai ter efeito rápido para você poder logo voltar para o trabalho e dar conta das suas atribuições. Então, tem efeitos aí bastante complicados desse módulo de exigências, assim. Então, no primeiro momento, parece que é uma grande celebração do poder feminino, mas quando a gente vai olhar esses discursos, eles carregam muitos traços ainda machistas, muito reforçando dimensões da identidade feminina que estão muito ligadas a um estereótipo tradicional, que a gente acha que ficou para trás. Então, a gente tem, por exemplo, a ideia de uma feminilidade universal que estaria em todas as mulheres, que seria uma essência da mulher. Então a mulher, ela tem que ser dócil, ela é assim, isso é natural da mulher, ela é dócil, ela sabe cuidar dos outros. Por isso que as empresas querem tanto mulheres chefes, porque elas sabem cuidar dos seus funcionários, elas são mais atenciosas. Então, o que no primeiro momento parece algo muito positivo, olha, a empresa, ela está mudando, ela quer mulheres no poder, mas ao mesmo tempo isso reforça determinados estereótipos. Olha, e a mulher que não é dócil? E a mulher que tem características completamente diferentes? Nem todas as mulheres precisam ser iguais, elas não são iguais. Se muitas características são encontradas com frequência dentro do gênero masculino ou feminino, são porque essas características são construções da nossa própria sociedade, são incentivadas desde o processo de educação, dos brinquedos que a gente brinca, da escola, da família, das instituições que a gente frequenta, a igreja, a mídia. Então é uma série de discursos que vai reforçar determinadas características. E dentro desse estereótipo da mulher poderosa, a gente tem ali construções que muitas vezes vão continuar oprimindo as mulheres, né? Então, essa mulher, ela necessariamente, ela é muito emocional. Isso é uma coisa que aparece bastante nos discursos. Olha, a mulher é muito emocional e o homem é muito racional. Então, a mulher também, ela tem que tomar cuidado com isso, porque se a gente for olhar o mundo do trabalho, tradicionalmente ele é visto como o espaço da razão, né? O espaço ali para ter emoções brigando. E se, por um lado, isso é bom, começa a se ter um discurso nessas revistas de que, olha, é legal ter as emoções ali existindo nesse mundo do trabalho, e por isso que a gente quer mulheres chefes, porque elas prestam atenção nos seus empregados, elas conseguem congregar melhor, e isso é melhor para a empresa.
Por outro lado, também as emoções são coisas que podem estar fora de controle. Então essa mulher, ela precisa ser controlada, senão ela vai virar uma louca de TPM que vai surtar na empresa e isso vai ser péssimo para todo mundo. Então tem uma retórica do controle ali muito forte dirigida à mulher, como se a qualquer momento ela tivesse a ponto de cair nas lágrimas no meio do trabalho, numa reunião, ou se ela tivesse a ponto de surtar no meio de uma TPM. Então tem várias matérias ensinando, olha, você não deve chorar no ambiente de trabalho, você deve deixar isso para um momento privado, não é lugar para isso, como se todas as mulheres estivessem à beira de um ataque de nervos. É um estereótipo que ele atravessa a história, a mulher como um ser perigoso, um ser que ele precisa ser controlado, ser manejado ali. Por isso que a gente tem uma série de discursos desde sempre nos ensinando a nos comportar. Se a gente for olhar lá na adolescência, os homens não têm lá revista masculina adolescente, mas as mulheres têm lá Capricho, Atrevido, uma série de discursos ensinando, olha, como é que você deve ser uma boa amiga, como é que você deve ser uma boa filha, como é que você deve ser uma boa aluna. O tempo todo a subjetividade feminina, ela é alvo desses discursos pedagógicos, que eles vão ensinar uma subjetividade correta, ideal, a norma, né? O que deve ser melhor, porque a mulher é esse ser que ela é hormonal, né? Como se, o engraçado é que é como se o corpo do homem não tivesse hormônios, não tivesse nenhum agente biológico ali. O homem, ele é visto como o ser racional por excelência. E a mulher não, ela é vista como um ser que é completamente regida pelos seus hormônios, por essa sensibilidade, por essa ideia de feminilidade, que colocaria ela a todo momento nesse lugar de quem pode entrar num ataque de nervos ou chorar e prejudicar todo mundo. Então a gente vê aí, dentro desses discursos que vão exaltar essa liberdade, esse poder feminino, uma série de estereótipos machistas, sim, que vão perpetuar desigualdades e opressões em relação à mulher. Bom, a gente tem, claro, que reconhecer que essas representações, elas abrem possibilidades para as mulheres. Se a gente for comparar ali com revistas dos anos 50, em que as mulheres eram essencialmente mães e esposas, olha, tem uma mulher ali que está no trabalho, que está exercendo posições de poder. Então, claro, isso traz realmente novidades, traz possibilidades para outras formas de ser, formas de subjetividade feminina. Mas, ao mesmo tempo, quando se coloca isso na ordem do desejável, de que todas essas esferas sejam bem atendidas, não se dá oportunidade para as mulheres de, olha, simplesmente eu não quero. De repente eu quero ser chefe no meu trabalho, mas eu não quero ser mãe. Ou, olha, eu não estou buscando um casamento necessariamente. Ou, olha, não, eu quero buscar um casamento, eu quero ser mãe, mas não necessariamente eu quero ser a chefe, a presidente da minha empresa. Eu tô satisfeita com outro tipo de relação com o trabalho. Isso não aparece nas reportagens. Essas mulheres, para serem consideradas poderosas, elas têm realmente que ter uma alta performance em cada uma dessas áreas. Então, no primeiro momento, parece que é uma grande celebração do poder feminino, mas quando a gente vai olhar esses discursos, eles carregam muitos traços ainda machistas, muito reforçando dimensões da identidade feminina que estão muito ligadas a um estereótipo tradicional, que a gente acha que ficou para trás. E o papel dessas outras mulheres, né? Se essas mulheres que estão nas revistas são as poderosas, e como é que ficam então as domésticas, as babás que estão ali cuidando dos filhos delas, muitas vezes deixando seus próprios filhos para estar ali exercendo aquele papel, muitas vezes sem os direitos trabalhistas necessários para isso, elas não aparecem muito nessa narrativa. A partir da década de 80, a gente tem dentro do feminismo um movimento de repensar o próprio movimento. Isso tanto dentro da academia quanto dentro do movimento social. E aí, academicamente, a gente utiliza o conceito de pós-feminismo para tratar desse momento que acontece a partir dos anos 80. O que é o pós-feminismo? Não tem como falar disso porque o pós-feminismo, na verdade, é um guarda-chuva que abarca uma série de correntes, uma série de ideias, de movimentos que começaram a ser desenvolvidos dentro do feminismo. Um dos movimentos que aparece contraditoriamente dentro desse guarda-chuva de pós-feminismo é o backlash, que é um movimento que vai acontecer muito dentro da mídia, né? Ele tem representantes também na academia, dentro do movimento, mas os discursos midiáticos vão abraçar na década de 80, de 90 esse backlash, que é a ideia de que, olha, o feminismo, ele estava tentando lutar pela igualdade entre homens e mulheres, mas ele acabou trazendo mais problemas para as mulheres do que vitórias. Ele acabou
não trazendo a felicidade para as mulheres. Então ele foi lá lutar para que as mulheres fossem trabalhar, mas, poxa, essas mulheres queriam ser mães, e aí elas perderam o timing, elas não conseguiram ser mães, e aí estava uma geração lá de executivas infelizes que não tinham sido atendidas, na verdade, por toda aquela luta. Então backlash é uma palavra em inglês que significa retrocesso. Então começou a ter um movimento na mídia de, olha, voltar um pouco para o que se considerava os desejos naturais da mulher. Então a Bridget Jones, né, tem uma autora que é a Angela McRobbie, que ela trabalha com a figura da Bridget Jones para analisar essa ideia de backlash. E a Bridget Jones, naquele filme super engraçado, que faz a gente rir com aquelas cenas leves, quando, por exemplo, aparece uma cena, né, que ela encontra o chefe dela no trabalho, e ela nem tinha ainda trocado muitas palavras com ele, mas ela tem um devaneio de que ela aparece com vestido branco de noiva, casando com ele, e a gente olha para aquela cena e ri. E o que essa autora vai dizer é que, olha, a Bridget Jones pode fazer isso porque ela não precisa mais do feminismo. O feminismo já liberou, né, para que ela fizesse o que ela quiser. Então ela pode escolher naquele momento voltar. Ah, olha, eu quero casar, eu quero esse ideal aqui que era considerado ridículo, que era considerado opressor, não é isso que eu quero casar, eu quero me imaginar aqui no vestido branco de noiva, e a gente ri disso porque a gente pode, porque o feminismo teria levantado essa bandeira, mas ela não seria mais necessária. Então o backlash é muito uma ideia de que, olha, o feminismo ele conquistou o que ele tinha que conquistar, mas para por aí, porque as mulheres querem ser felizes. E esse discurso parece um pouco estranho, parece um pouco datado, mas uma das matérias que eu analisei na revista Veja, ela falava justamente que o feminismo ele tinha trazido uma desigualdade de gêneros na felicidade. Então, se a gente fosse olhar do ponto de vista de quem estava mais feliz e mais triste, os grandes beneficiários do movimento feminista teriam sido os homens e não as mulheres. Porque as mulheres agora, elas tinham mais esferas para dar conta, né? Então elas não tinham só que se preocupar em casar, ser mães e ser bonitas. Não, agora elas tinham que ser uma líder na comunidade, elas tinham que ser uma executiva de sucesso, elas tinham tanta coisa para dar conta que elas agora estavam infelizes com tudo isso, né? Elas se sentiam culpadas. Então o feminismo ele é apontado como culpado, muitas vezes, né, nessas matérias, por trazer essas esferas, não como abertura de possibilidades para as mulheres, mas como se fosse uma demanda obrigatória e que principalmente estaria fora da natureza delas, né? Essa ideia de natureza é muito repetida nessas matérias, de que existe uma natureza, uma essência feminina que estaria muito ligada às questões da domesticidade, da maternidade, de certas emoções permitidas, da amabilidade, do cuidado com o outro, né? Que também estaria ligada a essa ideia de maternidade. Bom, dentro desse guarda-chuva conceitual que a gente chama de pós-feminismo, a gente tem aí diversas vertentes, né? No meu trabalho eu não analisei todas elas, só para citar, a gente tem vertentes até contraditórias, né? Como o próprio backlash, que vai dizer que o feminismo é um retrocesso, até a teoria queer, que vai estar preocupada em performances de gênero, vai tentar subverter a ideia de uma polaridade entre masculino e feminino. A gente vai ter diversos feminismos e os que eu me concentrei dentro da minha dissertação é a ideia de power feminism, que é uma ideia desse feminismo, eu chamei de feminismo de empoderamento, que é essa ideia justamente da mulher poderosa, de que, olha, as mulheres elas conquistaram muitas coisas com o feminismo, mas tem várias autoras nos Estados Unidos que trabalham com o conceito de teto de vidro, de que existe um teto invisível ali que as mulheres não conseguiam suplantar esse teto. Então, elas chegavam lá, elas chegavam nas empresas, mas elas não conseguiam ser chefes. Então, o que estava faltando ali? E aí tem uma autora chamada Gloria Steinem, que ela diz que ela, durante 12 anos, ela foi militante feminista, ela trabalhou em diversas formas de promoção de igualdade da mulher, e chegou um momento que ela teve que admitir que, olha, é preciso fazer uma revolução, não só no mundo, mas uma revolução interior. Olha, você tem que chegar lá, e para chegar lá você tem que acreditar em você tem que ter autoestima, você tem que buscar esse poder dentro de você. Você é capaz, porque você é uma mulher, de fazer tudo que os homens fazem, e ainda de salto alto, porque você é multitarefa, você é onipresente, você consegue chegar lá. E aí a gente tem uma corrente do feminismo que vai muito contestar essa ideia da opressão pela beleza que o feminismo da segunda onda lutou contra, né? A ideia de que, olha, os instrumentos de beleza, de maquiagem, salto alto, roupas, tudo isso são formas de opressão patriarcal. E aí a gente vai ter corrente dentro do feminismo que vão dizer que não, olha, se a mulher se sente bem usando determinadas roupas ou determinados sapatos, se ela se sente empoderada desse jeito, que bom, vamos transformar, na verdade, essas formas que eram vistas como opressão em formas de empoderamento. Isso é um retrocesso? Olha,
Isso carrega, sim, alguns retrocessos na medida em que, muitas vezes, esse ideal de igualdade e empoderamento é colocado sob a forma de um produto a ser comprado. Então, olha, compra esse salto alto aqui, se sinta poderosa que você vai chegar lá. E aí isso faz com que o feminismo se torne uma luta muito individual, muitas vezes. Porque é uma mulher sozinha lá que vai se sentir bonita, poderosa e vai conseguir lidar com os homens no relacionamento dela, vai conseguir chegar lá no trabalho dela, mas cadê a luta coletiva, né? Onde que ficou o ideal coletivo dentro disso? Então, sim, a gente tem essa dimensão de retrocesso quando a gente ouve essa frase, olha, a mulher poderosa, ela faz tudo que o homem faz, mas ainda de salto alto, ou seja, ela precisa usar esse salto alto, ela tem que estar dentro desse padrão de beleza para ser considerada poderosa, para ser considerada de que ela é melhor que o homem, que ela suplantou o homem nessa busca, que também essa ideia de dominação aparece um pouco nesse tipo de feminismo da mídia. Mas ao mesmo tempo também abre possibilidades de escolha, de que, olha, se eu me sinto bem dessa forma, eu vivo nesse mundo, essas são as escolhas, essas são as narrativas que o meu mundo me oferece, eu posso sim escolher aderir a essas narrativas. O importante é não perder de vista esse ideal coletivo social que está na base do feminismo, que é uma base muito mais de igualdade, principalmente centrado na igualdade entre homens e mulheres, nos direitos civis, na justiça social, do que numa jornada individual de empoderamento que passa também por ideais de consumo. Uma figura midiática que eu acabei analisando foi a Anitta, porque me chamou a atenção o fato de ela explodir na mídia justamente com uma música chamada Show das Poderosas. Prepara que agora é a hora do Show das Poderosas. Então a mulher poderosa vai ser aquela que vai ser melhor que as inimigas, que vai deixar as recalcadas longe porque, olha, ela vai conseguir dominar o homem que ela quer, ela vai conseguir se mostrar, ser ela mesma. Então perde um pouco essa dimensão de luta social, quando uma mulher, na verdade, ela tem que lutar até mesmo contra as outras mulheres para conseguir chegar lá, nesse topo, nesse caminho do sucesso que é colocado como desejável. Então, o problema de todo esse feminismo do empoderamento é centrar muito em uma dimensão psicológica individual do desenvolvimento de um movimento que deveria ser social, que deveria estar buscando acabar com desigualdades estruturais que estão impedindo mulheres de diferentes contextos, diferentes histórias chegarem lá. E a gente tem sim que prestar atenção na mídia, não com a ideia de que a mídia seria uma grande entidade externa que manipula as nossas mentes, né? Não é isso. É a ideia de entender que o discurso midiático, ele se forma, ele não vem do nada, ele pega noções que estão no próprio senso comum, até porque ele é feito por pessoas dentro de empresas, então a gente tem ali diversos fluxos de poder, diversos históricos ali convivendo na formação desse discurso, então ele pega concepções que estão no senso comum, só que ele tem um poder muito grande de amplificar essas concepções e ele tem um estatuto muito grande de formar verdades na nossa cultura. Então, o discurso da mídia, ele atua muitas vezes como um discurso pedagógico, que vai ensinar formas de ser. Então, é preciso sempre ter cuidado para a gente poder problematizar, conversar sobre esses discursos, entender essa ideia de mulher poderosa, ver o que ela traz, sim, de avanço em relação às representações mais antigas, tradicionais sobre o papel da mulher na sociedade, entender sim que hoje a mulher tem novos papéis, tem novas possibilidades de ação que estão não só dentro do espaço privado, mas também no trabalho, também em outras formas de atuação, mas entender também o que a gente ainda tem de desigualdade de gênero na sociedade e que o feminismo ele precisa sim continuar sua luta. Não só como uma forma de jornada individual em direção à autoestima, a um poder interior, mas sim, principalmente, primordialmente, como uma luta coletiva em que agentes sociais vão lutar juntos por uma mudança nas estruturas da sociedade, para que aí sim, qualquer mulher dentro do seu contexto, do seu histórico, possa ter as oportunidades, ter as condições de chegar onde ela quiser.